Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, essa é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Então, pessoal, é o seguinte. Deixa eu contar pra vocês meu caso. É meio tenso. É sobre a história da minha falecida sogra. Minha falecida sogra foi criada numa família evangélica. Sim. Aí nós morávamos numa cidadezinha do interior, que no máximo deve ter 3.000 habitantes, chamada Torre de Pedra. Fica à margem da rodovia Castelo Branco. Então, minha ex-sogra, ela fazia o seguinte: há muitos anos atrás, ela se separou do pai dos filhos dela e procurou. Na verdade, ela não procurou, ela encontrou abrigo em uma bruxa. E até então ela era uma pessoa saudável psicológica e psiquiatricamente. Porém, a partir daí, ela só decaiu. Se envolveu em drogas e foi só decaindo. Conforme ela mesma relatou para nós, a partir de então, ela começou a ver índios, negros nos espelhos, nos vidros das janelas. Inclusive ela acabou se cortando nos braços por tentar quebrar os vidros, que ela via pessoas e tudo mais. Sim. E foi só piorando com o tempo. E ela foi só se afundando em meio a drogas. Não sei se talvez esses espíritos estivessem puxando ela pro lado ruim das coisas. E foi só piorando. Eu me envolvi com a filha dela, tudo mais. A gente teve relacionamento, filha e tudo mais. E quase 10 anos eu vivenciei esses fatos em que, em dados momentos, ela não parecia ser a pessoa que ela era. Ela parecia ser outras pessoas e tudo mais. Porém,
A gente, dentro da nossa capacidade, a gente tentou ajudar. E tudo foi só piorando. Até que chegou um momento que ela tava já, não sei se era algum problema psiquiátrico, mas ela falou que ela estava sendo perseguida por pessoas. Por algumas vezes ela fugia e sumia por meses. Quando ela retornava porque dizia que estava sendo perseguida onde ela estava. Até que há meses atrás ela retornou da Cracolândia, onde ela estava lá, dizendo que estava sendo perseguida, que as pessoas queriam matá-la, queriam fazer coisas ruins com ela. Então, eu não sei se quando ela procurou um lugar de, sei lá, de coisas sombrias, algo não ficou junto com ela. Então, ela foi só piorando, só dizendo que estava sendo perseguida e tudo mais, dizia que tinha pessoas na rua, ela olhava e via e ninguém via nada. Ela achava que a gente estava em complô com essas pessoas e tudo mais. Tentou me agredir, tentou agredir a filha dela. Tá bom. Até que chegou um dia que ela, como recorrentemente ela fazia, ela tentava fugir, ia até a margem da pista, pedia carona, ia até São Paulo, ou ia até o lado contrário da pista, que ia até Presidente Prudente. Mas nesse dia ela resolveu que ia fugir, porém, quando ela chegou à margem da pista, ninguém sabe por que nem como, ela acabou se atirando na frente de algum veículo, caminhão, não sabemos porque. Ficamos sabendo apenas no dia seguinte que tinha sido um atropelamento e que não tinha sobrado muita coisa. Apenas pedaços de carne na pista que foi recolhido, foi pro IML e tudo mais. A gente reconheceu apenas por fotos das tatuagens, as poucas que restaram. A gente reconheceu. E então, depois disso, aliás, antes disso, minha mulher já tinha alguns problemas psiquiátricos ou psicológicos, não sei. Mas depois disso, tudo piorou. Foi só piorando. E a minha atual ex-esposa me expulsou de casa, me mandou pra fora. Porque não sei explicar. Eu não sei, talvez tenha alguma coisa a ver que as pessoas dizem que existem maldições hereditárias. Talvez seja isso. Espero que não. Porque eu tenho uma filha com a minha ex-esposa e eu não sei como vai ficar daqui pra frente. Porque eu tenho medo de que isso afete minha filha. Espero que não. Você tem uma nova mensagem. E aí, Zoucas, tudo bem? Meu nome é César, eu sou de São Paulo e hoje eu vim trazer o meu relato. Já de um tempo eu acompanho o podcast e acho que também, antes de começar, acho importante dar uma contextualizada assim, nas minhas crenças e no ambiente em si. Desde pequeno eu fui criado em um lar evangélico. Assim, é uma coisa assim comum para mim.
pessoal aqui em casa falando que viu alguma coisa, falando que viu alguma sombra, que ouviu algum barulho. Tipo, não são poucas as histórias. E assim, eu cresci nesse ambiente, o pessoal falando que tava ali no andar de cima, via alguma coisa. De repente eu tava assistindo TV e via alguma sombra, algum ser passar de um cômodo para outro. Isso ouvindo dos meus pais, dos meus irmãos, né? Assim, já de mim eu nunca cheguei a ver nada de fato. Então, assim, você às vezes até tem algumas impressões, você tem até algumas coisas assim, só que, eu não sei, com o tempo você vai crescendo, se você for estudando, você acaba ficando um pouco mais cético, dependendo da pessoa. Como eu não tive muitas experiências, assim, eu criei um fascínio pelo sobrenatural, só que, ao mesmo tempo, eu fui vendo coisas que poderiam ser atribuídas a certos fenômenos, como a navalha de Ockham, como o poder da sugestão, ou até mesmo traços evolutivos que você tem, assim, às vezes você vê alguma sombra, muitas vezes não é nada, você pensa que é alguma coisa, só que pode ser só o seu cérebro te sugestionando a algo, te indicando algum perigo que às vezes nem é. E assim, eu fui criado num lar evangélico, né? Então, o pessoal, além de tudo, essas coisas assim, de ver, certas aparições, algumas coisas também, então tem aquele link de tudo tá associado ao demônio, ou sempre tentar criar aquele link para encaixar, tipo, as aparições das coisas ao demônio, ao capeta, ou seja lá o que for. Agora, indo à história, essa história ela se passa com a minha irmã, ela seria a mais nova das minhas irmãs, no caso. Todos são 4 irmãos, eu, meu irmão e mais 2 irmãs. E essa, assim, também dando outro contexto, a minha irmã, ela é uma dependente química. Eu acho que de todos aqui, ela é a que mais relata questão de aparição, questão de cenas sobrenaturais, entre outras coisas, assim, no geral a história não falta. Não só com ela, assim, até comigo também, por mais que eu eu acabo não acreditando, assim, pelo menos não tão facilmente em algumas coisas, assim, às vezes acontece algumas coisas que não tem tanta explicação. Você até tenta usar algum método, tentar enquadrar em alguma coisa, mas às vezes tem coisas assim que não tem tanta explicação. Bom, mas assim, indo à história, a minha irmã ela já foi internada por 2 vezes em clínicas de reabilitação. Na primeira vez, eu era criança ainda, eu devia ter coisa de uns 10 anos de idade, alguma coisa assim. E ela foi internada em uma clínica um pouco pro interior de São Paulo. Talvez não muito pro interior, mas na região talvez mais perto do ABC. Essa clínica, ela era uma clínica só para moças, assim, só para mulheres, onde eu acredito que devia ter, não tinha só dependente químico, assim, tinha às vezes gente que tinha problema com, às vezes, aposta, alguma coisa assim, que tivesse algum vício no geral. E, cara, assim, só o clima, imagina, só o ambiente de uma clínica de reabilitação é uma coisa muito legal. Que eu acredito que também, talvez, algumas pessoas ali também acabam, não sei se a maioria, mas acaba tendo algumas crenças, acabam associando alguma coisa. E, assim, talvez se cria meio que uma áurea espiritual também, porque era uma clínica que, se eu não me engano,
utilizava também princípios cristãos, orações, utilizava a Bíblia, entre outras coisas, entre outros métodos, tipo psicólogo. Tem, assim, eu acho que o pessoal vai usar o que tem à sua disposição para tentar ajudar os internados. E, assim, você sempre ouvia histórias, assim, tipo, de gente que se matou na clínica, de pessoas, assim, que, porra, viu alguma coisa na clínica. Porra, era só aquele ambiente bacana, sabe? Sendo irônico. E a clínica, a casa, né, ela funcionava era um sítio, assim, vamos dizer que era um sítio, e dentro desse sítio funcionava a clínica. No meio desse terreno, um terreno muito grande, tinha uma casa de 2 andares, né? No andar de cima tinha alguns quartos, tinha a cozinha, e no andar de baixo também tinha alguns quartos e a lavanderia. Fora tinha uma piscina, perto da piscina tinha um jardim, também tinha uma capela onde se situavam algumas das aparições, assim, assim, eu lembro, assim, por mais que eu fique associando algumas coisas ao poder da sugestão, eu não me sentia muito bem, mesmo quando criança, mesmo sem conhecer nada, eu não me sentia muito bem quando eu estava perto dessa capela. E também algumas pessoas ali não se sentiam, não sei, pode ser alguma impressão, alguma coisa assim, mas eu não me sentia tão bacana. Já teve histórias de pessoas verem alguém entrando na capela, e quando ia ver não tinha ninguém na capela, ou pessoa entrando atrás da capela e via e, porra, sumiu, tipo, coisas que se materializavam. Então, cara, imagina o clima com as pessoas na abstinência, assim, muitas pessoas com problemas psicológicos ali. Cara, assim, tudo vira o estopim, né, para essas situações. Além da capela, eu acredito que eu citei também o jardim, tinha uma churrasqueira, mas quase que paralelo à casa. Tinha uma outra área de convívio social, onde se faziam as reuniões, até mesmo quando a gente ia fazer visita, era feito nesse espaço. As visitas eram, se eu não me engano, eram uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Acredito que uma vez a cada 2 semanas. Além disso, tinha uma outra casa menor que funcionava como se fosse um armazém, e depois dessa casa tinha um campado, um espaço retangular grande com uma grama bem baixa, e depois desse espaço tinha uma horta. Teve um dia específico da estadia da minha irmã nesse lugar, onde ela relatou que elas tinham feito uma reunião logo cedo no espaço de convívio social, e esse espaço, só para dar mais detalhes, ele tinha algumas lonas que cobrem, imagina um telhado, e algumas lonas que cobrem nas 2 laterais, e uma outra parte aberta. Era como se fosse um estacionamento, e essas partes dessas lonas que tampavam a lateral desse telhado era um pouco vazado, então dava para você ver, tipo, se tivesse alguém passando, dava para você ver alguma coisa. E algumas das meninas, inclusive a minha irmã, falaram que viram um homem atrás dessa lona, ou alguma figura, algum ser, enquanto elas estavam fazendo a reunião. E, porra, um lugar onde, tipo, tem um estranho, e um monte
de mulheres ali, o pessoal já ficou em pânico, já falou, vamos ter que achar, ver se tem alguém aqui. Pega uma vassoura, pega uma panela, uma faca, pega qualquer coisa e vamos caçar, ver se tem alguém aqui. Se instaurou o pânico, tipo, elas viram alguém ali, alguém passando, tipo, pegaram lá, se armaram e foram caçar, ver o que tem, se tinha alguém. E, cara, foram sentindo o jardim e não encontraram nada. O jardim, no caso a horta, né? Foram sentindo a horta e não encontraram nada. Entre esse espaço convívio social e a horta tinha essa casa que funcionava como um armazém. Entraram lá, vasculharam, não acharam nada. Foram em todo canto dessa casa e não encontraram absolutamente nada. E aí já ficou um clima meio pesado, assim, como assim? Tinha alguém aqui, daqui a pouco essa pessoa sumiu, o que está acontecendo? E aí o pessoal já começou a ficar com uma pulga atrás da orelha, já começou a ficar em pânico, assim. Assim, passado um tempo, elas se acalmaram, chegando à noite, né? Elas não acharam nada, falaram, tá, beleza, né? Foram dormir. A minha irmã, se não me engano, ela estava na parte de cima da casa. E elas, assim, não lembro qual horário da noite era. E elas ouviram um grito no meio da noite. E todo mundo acorda, fica numa preocupação, quem tá gritando? O que tá acontecendo? Falou, pronto, devia ser a pessoa que tava na casa, que invadiu a casa, tá aqui e tá em algum lugar aqui dessa casa, pegou alguém aqui e já era. Aí elas viram que o grito tava vindo da casa de baixo, que é do porão de baixo, né? Onde tinha alguns quartos e tinha lavanderia. Chegaram lá, e a menina, parece que ela estava vendo alguém querendo entrar no quarto, alguma coisa assim. A menina ficou em choque, entrou em pânico, começou a gritar. E, assim, a menina não ficou naquela situação, né? Levaram ela pra casa de cima, para dormir com o pessoal de cima. Inclusive, quando eu era pequeno, eu cheguei a conhecer essa menina que gritou, né? Falaram que a energia perto dela era um pouco pesada também. Depois de um tempo da noite, elas começaram, foram dormir e começaram a ouvir uma cadeira arrastando. Um detalhe é que o quarto da minha irmã ficava do lado da sala de jantar. Elas ouviram a cadeira primeiro dando uma arrastada. O pessoal já ficou assim. Parece que a primeiro momento elas foram ver o que era. E só que, assim, não tinha nada, não tinha ninguém na sala. Beleza, voltaram pro quarto. E daqui a pouco a cadeira começa a arrastar de novo. Começa a arrastar, como se estivesse dando uma volta em torno da mesa. Daí em diante ninguém saiu do quarto. Daí em diante o pessoal ficou em pânico e falou, meu Deus, o que é isso? E assim, foi uma noite bem agitada. O pessoal não sabe o que aconteceu. Chegaram no dia seguinte, parece que estava tudo ok, estava normal a sala de jantar. E assim, resumindo, esse foi o final da história. E essa foi uma das muitas histórias de causos assim que eu tenho em família. Eu tenho vários acontecimentos, assim, por mais que eu não seja uma pessoa que eu acredite muito, eu tenho alguns acontecimentos que foram comigo. Tenho acontecimentos com os meus pais sobre aparições, na maioria das vezes aparições, movimentos de algum cômodo, alguma coisa estranha que tipo, você chega, você vai ver, não tem nada, e entre outras histórias. With a major selection of the looks your kiddos love, starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it.
and preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio dos ouvintes, Relatos dos Ouvintes, aqui dentro do Relatos do Além. Queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. Vamos sempre subindo a barrinha aí do bizarro a cada episódio. Então, muito obrigado. E também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto, tá bombando cada vez mais, galera. Você sabe que para participar é muito fácil. Se você quiser entrar no grupo secreto, fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia mais. E, sério, gente, se prepara, porque lá é só história bizarra atrás da outra. E se eu fosse você, não entrava no grupo de noite, tá? Se você tem medo de fantasma, não entra, porque é de noite que a gente bota as histórias mais sinistras, mais aterradoras. Mas se você gosta, se você curte esse assunto, entra lá em www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. E aproveita, apoia. Você precisa entrar no grupo, vai, mas apoia o podcast, ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, tá? E se você tem histórias pra contar e quer aparecer aqui no programa, não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. Uma história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema. Manda pra mim lá no WhatsApp. Mas primeiro manda um oi pra mim, conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar. Pode passar aí o esquema, tá? De como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho. E, cara, é isso. Você vai mandar um oi, eu vou te explicar exatamente como é que faz. Pra gente ter uma qualidade de áudio aqui minimamente legal, né? Pra todo mundo ouvir e poder ter essa imersão aí, que é o que é mais legal do programa, né? E obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje. E, se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Making films? Then you got footage in Dropbox. Scripts and docs, notes in Slack, and no time to hunt. Dropbox Dash, new from Dropbox, pulls it all together so you can focus on the final edit. Learn more at dropbox.com/dash.